Oi, eu sou o professor Rodolfo e este é o canal Português Mais Fácil. Hoje vamos falar sobre adjetivos. Os adjetivos fazem parte das classes gramaticais, ok? No vídeo passado falamos sobre substantivos, o primeiro item das classes gramaticais. Hoje nós vamos falar do segundo item, que são os adjetivos, tudo bem? Bom, o que é um adjetivo? É uma palavra que caracteriza o substantivo, tá? Ele vai dar qualidade, característica, o estado em que se encontra, ok? Olha os meus exemplos. O bom homem me ajudou. O que você está vendo aí em azul é o substantivo e o que está em vermelho é o adjetivo. Então, o adjetivo bom. A vizinha estava alegre. O adjetivo alegre. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Olha aí, o adjetivo brasileiro. Então nós vamos ver agora como funcionam esses adjetivos e como eles são classificados. Além disso, nós temos também a locução adjetiva, que faz o mesmo papel do adjetivo. Tá? Qual é a definição? É uma expressão formada com mais de uma palavra e que tem o mesmo valor de um adjetivo. Olha os meus exemplos. Sapatos sem meias. Então você tem a expressão sem meias, é uma locução adjetiva. Próximo exemplo, touca de bolinha. Então a expressão de bolinha é uma locução adjetiva, indica a característica da touca. Período da manhã, outra locução adjetiva. Então você percebe que você formando uma expressão com duas ou mais palavras, você tem então uma locução adjetiva se ela fazer o papel de um adjetivo. Bom, os adjetivos também podem ser classificados, ok? Olha só, assim como os substantivos também têm sua subclassificação, os adjetivos também possuem essa subclassificação. Então vamos ver os tipos de adjetivos. Bom, os adjetivos podem ser primitivos, que são formados com apenas um radical e não possuem acréscimo de afixos. Esses afixos podem ser prefixos, quando estão antes do radical, e sufixos, quando estão depois do radical. Ok? Olha os meus exemplos. Bom, nós temos o adjetivo azul, o adjetivo forte e o adjetivo certo. São primitivos. Bom, temos os primitivos e também temos os derivados. Esses são constituídos então a partir de outros radicais, por meio do acréscimo de afixos derivacionais. Bom, aí você vai ter ou prefixos antes do radical ou sufixos depois do radical. Olha os meus exemplos que você vai entender melhor. Então o que está em azul aí são os afixos, tá? E o que está aí de laranja é o radical, a raiz da palavra, tudo bem? Olha aí, arroxeado. Então você vê que derivou do roxo, do adjetivo roxo você formou outro adjetivo, o arroxeado. Fortificado, o radical forte. Amarelado, então derivou do radical amarelo. Apavorado, derivou do pavor. E desconfortável, derivou de conforto. Então você nota bem aí como que os adjetivos derivados se formam. Bom, temos também, quanto à classificação dos adjetivos, os adjetivos pátrios. Esses são importantes para você entender, ok? Olha só, são aqueles que se referem a continentes, países, regiões, cidades. Vamos ver os exemplos que você vai entender, olha só. Eles podem ser primitivos também. Então, quais são os adjetivos pátrios primitivos? Alguns exemplos aí, ó. Carioca, capixaba, potiguar. E nós temos os derivados. Então, eles derivam aí das regiões ou dos locais onde estão se referindo. Olha aí, por exemplo, manauara, deriva de Manaus. Acreano, deriva do estado do Acre. E brasileiro, deriva do Brasil. Ok? Fácil entender, Os adjetivos pátrios são importantes a gente entender como eles funcionam. Bom,
Ainda quanto à classificação dos adjetivos, nós temos os adjetivos simples, são aqueles que apresentam um único radical. Então, o radical é a raiz, né? Eles são simples, apenas um radical. Olha os exemplos. Feliz, estudioso, pequeno, claro, triste. Bom, e nós temos também os adjetivos compostos, né? São aqueles formados por mais de um radical, quando tem mais de uma raiz, né? Olha aí os meus exemplos que você vai entender. Azul marinho, azul celeste, médico hospitalar, socioeconômico. Então são essas palavras aí, né, esses adjetivos que vão derivar aí de dois... Derivar não, perdão. Que vai ser formado a partir de dois radicais, ou mais até, né? Bom, considerações finais, gente. Olha, é o seguinte. Você vê, assim como os substantivos, né? Se você não viu o vídeo dos substantivos, veja também, que vai te ajudar bastante a entender. Você vê que eles são bem parecidos, adjetivos e substantivos, né? A classificação deles, eles são simples, radical, eles são simples, são primitivos, são compostos, são derivados e assim por diante. Então, você vai observar, né? Que para você classificar um adjetivo, você tem que observar a estrutura morfológica, ou seja, como eles são formados. E aí sim, através dessa estrutura morfológica, ou seja, a formação das palavras, né, você vai identificar a sua classificação. Aí você confere se ele é simples, se ele é primitivo, se ele é derivado ou se ele é composto, por exemplo. Né, e ele pode ter mais de uma classificação, ok? É isso aí, né? Outro lembrete importante, tá? É importante lembrar que, com exceção das regras de utilização da letra maiúscula, por exemplo, início de frase, ou quando você está escrevendo um título, os adjetivos, inclusive os pátrios, tá? Devem ser grafados, ou seja, escritos com letras minúsculas, tá bom? Se você escrever, né, um nome próprio, por exemplo, e tem um adjetivo lá, e você escreve com letra maiúscula também, aquele adjetivo deixa de ser um adjetivo e vai se tornar um substantivo, vai fazer parte de um substantivo próprio, por exemplo. Então, olha o erro, né? Então, se você está colocando aquela palavra como um adjetivo pátrio, ele tem que estar em letra minúscula, tá joia? Bom, por hoje é isso aí, muito obrigado, né? E você se inscreva aí no meu canal, curta aí, tá? Ative o sininho para receber as notificações, tá joia? Ajuda a divulgar o canal aí, até mais!